Olá, bem-vindos à quarta aula do curso Zero a Trader. Nesta aula nós vamos falar da estrutura do mercado. Na aula anterior nós falamos do Price Action e como identificar uma tendência. Nesta aula nós vamos aperfeiçoar o que nós vimos na aula anterior. Vamos falar com mais detalhes em como identificar os nossos topos e fundos mais fortes, que serão as zonas em que nós vamos abrir as nossas operações. Ou seja, vamos identificar as zonas de suporte e resistência mais fortes, percebendo como é que funciona a estrutura do mercado. Para um trader que usa análise técnica, esta é uma aula muito importante. Então, para não perdermos mais tempo, vamos avançar com a aula. Então, nesta aula, como eu já disse, vamos falar aqui da estrutura do mercado. Mas antes gostaria de dar-vos aqui um pequeno exemplo. Vamos lá supor que nós queremos viajar de Maputo à Beira de avião. E nós sabemos que um avião, quando está no ar, tem turbulências. Ok? Lá aqui temos estas pequenas turbulências e temos estas turbulências maiores. Qual dessas turbulências nós vamos nos recordar? Estas pequenas turbulências ou esta turbulência maior? Com certeza que nós vamos nos recordar desta turbulência maior, ok? Então, isto é o mesmo que acontece nos gráficos. Nós devemos nos focar nestas turbulências maiores, ou seja, estas ondas maiores, ok? Em outras palavras, as retrações maiores, ok? Isto nós não vamos considerar como uma retração, ok? Então, eu criei certas regras para podermos identificar uma retração, ok? Porque nem tudo que nós vamos ver tipo no gráfico é uma retração, ou seja, topo ou um fundo, ok? Então, nós queremos aqui encontrar os níveis mais fortes, ok? Então, os níveis mais fortes, nós vamos olhar aqui para essas turbulências maiores, ok? Então, através destas zonas, nós vamos conseguir prever onde é que nós vamos abrir as nossas operações, ok? E sempre consideramos o nível recente que foi quebrado, ok? Ou seja, voltando aqui, ok? Vamos lá supor que o preço continua aqui a criar topos e fundos ascendentes, ok? O preço quebra esta zona, ok? Isto seria uma resistência, ok? Agora tornou-se em um suporte, ok? Então, o nível mais recente é o nível em que nós vamos prestar atenção para abrir as nossas operações, ok? Então, nós vamos considerar sempre o nível mais recente para procurar as nossas operações. Então, o preço está aqui em cima, então isto seria uma zona de suporte, ok? É o topo anterior, o topo mais recente, neste caso, nós vamos considerar esta zona como um suporte, ok? Então, se por acaso o preço voltar até esta zona, ok? Nós poderemos ter aqui uma operação de compra, ok? E se o preço, vamos lá, este seria o nosso suporte, teríamos uma resistência aqui no topo recente, ok? Então, se o preço quebrar esta zona, ou seja, este topo continuar a criar topos ascendentes, nós teremos aqui a zona recente, que seria esta. Então, nós teremos a procura de operações aqui nesta zona, que seria o nosso suporte mais próximo, ok? Quando é que nós vamos considerar esta zona? Vamos considerar esta zona quando o preço romper ou quebrar esta nossa zona de suporte. Aí é que vamos considerar esta próxima zona como uma zona em que vamos procurar operações. Mas não esqueçam que uma tendência de alta cria topos e fundos ascendentes. Então, nós estaremos em tendência de alta até o preço continuar a criar aqui topos e fundos ascendentes. Se o preço, por acaso, fechar abaixo deste fundo, aqui já não estamos em uma tendência de alta, ok? Provavelmente estaremos perante a uma reversão, ok? Então, vamos lá continuar.
Então, prestem atenção, nós vamos considerar sempre a zona mais recente, ok? Então, nós vamos procurar operações em zonas mais recentes. Então, vamos lá supor que o preço de repente entre em uma consolidação, ok? Entre aqui numa pequena consolidação. Deixa eu só apagar aqui estas zonas, ok? Então, temos esta zona em que o preço está consolidado. Vamos lá supor que o preço eventualmente consiga romper, ok? Qual é o nível recente em que o preço conseguiu quebrar ou romper? Foi este, ok? Então, é nesta zona em que nós vamos procurar uma operação, ok? Então, aqui já teríamos um topo descendente em relação a este, que era o topo anterior, ok? Este era o nosso topo anterior. Aqui o preço estava numa consolidação. Então, notem uma outra coisa. Aqui nesta zona nós tivemos aqui vários toques, quando o preço estava a consolidar. Então, quanto mais toques nós tivermos, melhor, ok? Esta é uma zona, seria uma zona muito forte para abrirmos uma operação, ok? Então, numa tendência de alta, estaremos à procura de operações de compra. Numa tendência de baixa, estamos à procura de operações de venda. Ok? Então, o preço rompeu este nível, seria o nível mais recente. Então, se o preço fizesse uma retração até esta zona, é aqui nesta zona nós estaríamos à procura de operações. Ok? Então, vamos supor que o preço continua a cair. Ok? Estas pequenas turbulências, como já havia dito antes, nós não vamos considerar, ok? Quando é que nós vamos considerar como uma retração? Estas retrações maiores, ok? Então, uma outra forma de ver se nós temos uma retração ou não é quando temos, vamos lá supor, que o preço está aqui a criar velas vermelhas, ok? Então, de repente conseguimos ter duas velas azuis seguidas, ok? Podemos considerar isso como uma retração, ok? Outra forma é pegando a ferramenta de Fibonacci, ok? Ferramenta de Fibonacci. A ferramenta de Fibonacci ajuda-nos a prever até onde o preço pode reverter ou pode retrair, ok? Então, podemos pegar a ferramenta de Fibonacci. Se este nível, ok, do topo anterior, marcamos do topo anterior até ao fundo, ok? Se este nível for até a zona 0.38, ok? Esse é o mínimo. Se este nível for ao 0.38, nós consideramos isso como uma retração. Se forem notar, isto foi uma retração, mas não chegou ao nível 0.38. Então, de acordo com as regras que eu criei, eu considero uma retração quando o preço retrai no mínimo até o nível 0.38. Ou seja, não basta ter aqui apenas duas velas azuis. Elas devem ir no mínimo até ao nível 0.38 para eu poder considerar isto como uma retração. Ok? Então, estas pequenas turbulências nós conseguimos ver logo que não chegam ao nível 0.38, ok? Se eu traçasse, vamos deixar-me apagar este, ok? E traçar a partir deste ponto, ok? Do topo, vamos lá considerar isto como esta turbulência como um fundo aqui, ok? Se forem notar, ela não chegou até o nível 0.38. Ok? Então, isto não consideramos como uma retração. Ok? Vocês vão perceber quando estivermos aqui a dar exemplos no gráfico. Ok? Olhando aqui para este gráfico, a partir deste ponto, ok? Nós temos aqui um topo, certo? Temos o topo, a seguir temos aqui esta pequena turbulência. Ou seja, temos aqui uma vela azul. Consideramos isto como uma retração? Não. De acordo com as nossas regras, nós precisamos, no mínimo, ok? Precisamos, no mínimo, duas velas azuis seguidas,
ok? Temos que ter no mínimo 2 velas. Aqui neste caso só temos uma vela. Então, já está fora de questão. Não é uma retração, ok? A outra regra é, não é só ter 2 velas seguidas. Esse nível deve chegar no mínimo ao nível 0.38 usando a ferramenta de Fibonacci, ok? Qual é o próximo sítio aqui onde temos velas azuis seguidas? É neste ponto, ok? Neste ponto nós temos velas azuis seguidas, ok? Então, consideramos isto como uma retração. A ferramenta de Fibonacci é que vai nos mostrar, ok? Então, pegamos do topo, ok? Do topo, onde é que temos o nosso fundo? O nosso fundo, deixa eu marcar, é nesta zona, ok? Consideramos o fundo aqui nesta zona, depois temos aqui estas velas seguidas, ok? Este é o nosso fundo. Então, pegamos a ferramenta de Fibonacci, do topo até ao fundo, ok? Do topo até o fundo. Se forem a notar, estas velas azuis foram até o nível 0.38. Então, se forem a notar, aqui o preço fez uma retração até o nível 0.38, usando aqui a ferramenta de Fibonacci. Então, consideramos isto como uma retração. Então, temos o topo aqui, temos o topo descendente aqui nesta zona, ok? Então, eu vou marcar aqui como topo, ok? Topo, temos o primeiro topo, temos o segundo topo descendente, ok? Então, para considerarmos como topo, o preço deve retrair até no mínimo o nível 0.38 Fibonacci, ok? Então, temos aqui, vamos marcar também os fundos. Fundo. Então, o nosso fundo é este, ok? Então, deixa-me só apagar aqui a ferramenta de Fibonacci. Deixa-me voltar até esta zona, mais ou menos, ok? Vamos supor que o gráfico estava mais ou menos assim. Então, tivemos aqui a nossa retração, consideramos este como o nosso topo, temos aqui o nosso fundo, ok? Então, nós poderíamos ter uma... Já temos aqui a tendência, ok? Dos topos descendentes, ok? Então, o que deve acontecer para nós termos uma tendência de baixa? O preço deve quebrar este fundo, ok? Deve quebrar este fundo. Então, numa tendência de baixa, nós estamos à procura de operações de venda, ok? Operações de venda. Então, onde é que nós vamos fazer a nossa entrada? O preço quebrou este fundo, ok? Formou aqui um fundo descendente em relação a este. Então, vamos considerar esta zona como a nossa resistência, ou seja, a zona em que nós vamos procurar as nossas operações, ok? Vou marcar aqui, isto seria a nossa resistência, ok? Então, o preço deve fazer uma retração até esta zona, ok? É aqui nesta zona onde nós vamos procurar as nossas operações, ok? Vamos lá ver se é isto que realmente vai acontecer aqui, ok? Então, o preço conseguiu quebrar este fundo, ok? Mas ainda não temos um fundo descendente. Precisamos das velas azuis, no mínimo duas velas azuis seguidas para termos um fundo, ok? Então, temos uma vela, até agora consideramos isto como um fundo? Não. Ok? Ainda não. Ok? Temos aqui mais uma vela e temos outra vela. Duas velas azuis seguidas, ok? Consideramos isto como uma retração. Vamos pegar a ferramenta de Fibonacci, ok? Do topo até ao fundo, ok? Onde é que temos o fundo aqui? Onde temos aqui esta vela vermelha, ok? Vou marcar aqui o fundo.
o fundo é descendente em relação a este, ok? Nosso fundo é descendente em relação a este, ok? E a retração, notem, estas velas foram até o nível 0.38 no mínimo, ok? Se formos olhar aqui para as sombras, ele foi até o nível 0.61, ok? O mínimo é o 0.38, ok? Então, tivemos aqui a nossa retração até o nível 0.61. As velas estão neste ponto, ok? Então, o próximo passo é procurar a nossa operação, certo? Então, nós temos o preço, nós dissemos que vamos procurar as nossas operações no nível recente em que o preço quebrou. Qual foi o nível recente? Foi este fundo. O preço quebrou este fundo, ok? Fez uma retração aqui, até esta zona, ok? Então, o que nos falta agora é uma confirmação de que os preços vão reverter. Ok? Então, tivemos aqui uma reversão nesta zona. Então, já poderíamos fazer aqui a nossa entrada neste ponto. O nosso stop loss estaria acima das nossas, ou seja, acima do nosso topo, porque aqui seria o nosso topo recente. Ok? Tiramos aqui um topo com estas sombras. Ok? Um topo descendente. Ok? Então, podemos aqui uma operação com risco, vamos supor, de 1 para 2. Ok? Um risco de 1 para 2. Daqui é só aguardar. Ok? Só aguardar. Ok? Então, notem uma coisa aqui. Ao longo deste percurso, nós tivemos aqui uma vela. Já sabemos que isto não vamos considerar como uma retração. No mínimo, precisamos de 2 velas, ok? Então, no mínimo precisamos de 2 velas para poder considerar como uma retração. E não é só ter 2 velas seguidas, ok? Precisamos também de confirmar se essas 2 velas retraem até um nível 0.38, usando a ferramenta de Fibonacci, ok? Então, já temos aqui topos descendentes, topos e fundos descendentes, certo? Então, vamos lá ver se ele vai continuar aqui a criar topos e fundos descendentes, ok? Tivemos uma vela azul, ainda não. Ok, aqui já temos 2 velas azuis seguidas. Consideramos isto como uma retração? Vamos pegar a ferramenta de Fibonacci. Ferramenta de Fibonacci. Do topo, ok? Este é o topo recente. Do topo até ao fundo, ok? Consideramos isto como um fundo porque já temos aqui, no mínimo, 2 velas azuis. Mas, se forem a notar, estas velas não chegam ao nível 0.38, ok? O que é que fazemos quando estamos nesta situação? Devemos aguardar, ok? Porque a seguir até podemos ter mais uma vela que venha até esta zona, ok? Então, é importante que o preço venha no mínimo até esta zona 0.38, ok? Então, até agora não temos uma retração. Vamos aguardar. Temos aqui mais uma vela, mas infelizmente ainda não chegou até o nível 0.38. Vamos aguardar a próxima vela. Ok? A próxima vela foi uma vela de baixa, que significa que os preços baixaram. Ok? Então, não consideramos esta zona como uma retração ainda. Ok? Temos aqui a seguir 2 velas azuis. Então, consideramos ainda esta zona como o nosso fundo recente. Ok? Consideramos ainda como um fundo recente. Se não chegar até esta zona, não vamos considerar isto como uma retração. Vamos ver o que acontece a seguir. Os preços conseguiram chegar até ao nível
5. Então, já sabemos que isto é uma retração. Ok? Isto é uma retração. Então, qual é o próximo passo? É saber onde é que nós vamos procurar a nossa entrada. Ok? Onde é que nós vamos procurar a nossa entrada? Deve ser no nível mais recente que o preço quebrou. Qual é o nível mais recente que o preço quebrou? Temos aqui este fundo. Ok? Devemos procurar uma operação aqui neste fundo. Ou seja, seria esta zona de resistência. Ok? Nesta zona de resistência. Então, há casos em que nem sempre o preço consegue chegar àquela zona. Ok? Nem sempre o preço consegue chegar àquela zona. Então, vamos lá ver se este será o caso ou não. O preço continua a subir e deu-me aqui uma pequena reversão. O que pode acontecer é, se o preço não chegar a esta zona, significa que tem um nível mais próximo em relação a este, ok? Então, se formos a voltar, ok? Vamos lá reduzir aqui, ver a informação mais antiga. Consigo ver uma zona aqui, ok? Uma zona aqui nesta, um nível aqui nesta zona, ok? Então, se forem notar, temos aqui um toque nesta zona, o segundo toque aqui nesta zona. Então, é uma zona em que tem no mínimo 2 toques. Então, provavelmente o preço pode reverter. É o que aconteceu exatamente aqui. Ok? Então, nós poderíamos ter uma operação aqui, neste ponto. Esse seria o nosso topo recente. Ok? Esse seria o nosso topo recente. Então, poderíamos ter uma operação aqui neste ponto. Stop loss acima do topo. Ok? Take profit. Podemos ter, vamos lá supor, uma operação com risco de 1/2. Ok? O nosso fundo recente foi este. Ok? Então, só aguardar para ver o que acontece. Ok? Então, aqui já teria atingido a nossa meta de lucro. Então, ao longo deste percurso, nós tivemos aqui 2 velas azuis. Consideramos isto como uma retração? É só pegar a ferramenta de Fibonacci para saber. Mas com certeza não é. Então, do topo até este fundo, conseguem ver que estas velas não conseguiram chegar até o nível 0,38. Ok? Então, isto foi apenas uma pequena turbulência. Ok? Então, vamos lá ver aqui mais exemplos. O preço conseguiu quebrar este fundo. Ok? Vamos lá marcar. Conseguiu quebrar este fundo. Foi o nosso nível mais recente que o preço conseguiu quebrar. Ok? Então, tivemos aqui uma vela azul. Consideramos isto como uma retração? Não. Já sabemos que não. Temos que ter no mínimo 2 velas azuis. Ok? Ou seja, 2 velas de alta. Então, vamos lá procurar mais exemplos. Ok? Já temos aqui uma vela azul. Consideramos isso como uma retração? Não. Ainda é apenas uma vela. Temos aqui a seguir a segunda vela. Ok? Consideramos isto como uma retração? Vamos pegar a ferramenta de Fibonacci para saber se ele chega no mínimo ao nível 0,38. E, como vocês podem ver aqui, ele foi até o nível 0,61. Ok? Então, isto é uma retração. Então, já temos aqui mais um fundo descendente. Ok? Então, isto é um topo. Para confirmarmos se é um topo, não precisamos de uma vela de baixa. Ok? Uma vela de baixa que vai confirmar se o topo é aqui, porque o preço daqui pode continuar a subir. Nós não sabemos. Então, é sempre importante esperar para ver uma confirmação. A confirmação aqui seria uma vela de baixa. Então, o preço reverteu nesta zona. E é nesta zona onde nós deveríamos procurar aqui as nossas operações. Por quê? Foi o nível mais recente em que o preço quebrou. Ok? Seria aqui a nossa zona de resistência. Ok? Então, poderíamos ter uma operação, deixa eu só apagar esta ferramenta de Fibonacci.
poderíamos ter uma operação de venda aqui, ok? Stop loss acima do topo, isto já seria um topo, ok? Isto já seria um topo, então vocês haverão de escolher onde querem colocar o vosso take profit, mas vamos falar sobre as entradas e as nossas saídas no próximo módulo. Aqui é só para termos uma ideia de como é que funciona o mercado, ok? Essas são as bases que nós vamos usar aqui para a nossa estratégia que vamos aprender no segundo módulo, ok? Então, aqui era só esperar para ver o que acontece, ok? Então, eu vos aconselho a pegarem um gráfico, ok? Um gráfico, não interessa o par, ok? Já vos ensinei como criar a watchlist, como configurar o TradingView, como pesquisar os pares de moeda. Vocês vão pesquisar um par de moeda, vão identificar a tendência, vão identificar as retrações usando essas regras que eu vos expliquei aqui neste vídeo, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os indicadores que nós vamos usar na nossa estratégia e vamos falar também dos padrões de velas que nós vamos usar para fazer as nossas entradas, ok? Essa será a última aula do primeiro módulo. Então, até a próxima aula. Pratiquem, abram gráficos, identifiquem tendências, ok? E tentem identificar essas retrações, ou seja, as turbulências e as zonas mais fortes em que nós vamos abrir as nossas operações. Fiquem bem.